Bom dia, gente querida, de paz e bem. Um abençoado domingo para todos e todas. Aleluia! Cristo ressuscitou verdadeiramente. Ele ressuscitou. Aleluia! Por isso estamos alegres. Feliz Páscoa. Sim, a Páscoa não é um domingo. A Páscoa é uma quadra, é um período, não é? Que compreende o domingo da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo e vai até a festa de Pentecostes. Esse período, né, nós temos o período pascal. Semana que passou tivemos as oitavas de Páscoa, a primeira semana de Páscoa. E aí é interessante, não é? A gente tomar a Páscoa como uma quadra e mais, como a base de toda a vivência cristã. Né? Creio que, pelo fato de crermos verdadeiramente que Jesus ressuscitou, a gente crê no amanhã. A gente pode crer nessa coisa chamada vida eterna, que se dá aqui e agora, porque a eternidade é, acima de tudo, uma presença do Espírito Santo em nós, uma percepção para além das coisas visíveis, para além do tempo cronos, tempo do relógio, é a percepção de que o sempre nos acompanha, não é? Não como algo pesado, né? O sempre no sentido neurótico do termo, mas o sempre nessa dimensão da possibilidade de sermos felizes, de percebermos a felicidade, o sol que está aí fora, as flores que estão me acompanhando aqui na mesa, meus amigos, meus familiares, você. Isso é eternidade. Isso é ressurreição. Né? É aquela lembrança gostosa que nos vem, que nos atravessa, que nos faz sorrir, que nos emociona. Isso é eternidade. E é dentro desse espírito que a gente deve viver a quadra da Páscoa e viver, para além da quadra da Páscoa, a nossa vivência como cristãos e cristãs. E hoje, de uma forma muito especial, né? A gente vai revisitar um texto que a gente vai ver sempre foi lido na chave da incredulidade, né? Uma resposta aos incrédulos, às pessoas que não acreditavam que Jesus ressuscitou, não é? Uma resposta de Jesus a esses, aos que não acreditam na ressurreição. Mas eu queria recolocar de uma outra chave, uma outra perspectiva, tentando trazer para o nosso contexto, para a nossa realidade, esse texto, para que a gente possa iluminar a nossa vida. Para quem ainda não me conhece, sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, estou aqui na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Você não é inscrito no canal Paz Bem? Se inscreva, curta, compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo. Isso ajuda demais a divulgar o nosso canal, o canal Paz e Bem, não é? Que é uma comunidade plural e de paz. A gente vai ver hoje Jesus dizendo: a paz esteja com vocês. Eu acho que a gente precisa cultivar essa paz. Não essa paz armada, né? Não a pax romana, a pax das armas, das fronteiras, dos muros, né? Das cercas elétricas, mas a paz nascida da compreensão, do reconhecimento do outro, da outra, da sua dignidade, né? A pax que nasce da justiça. Então,
fica aqui o convite, né? Para você curtir, compartilhar. Comente, eu sempre leio todos os comentários aqui que as pessoas colocam. Comentários muito oportunos, de gratidão, perguntas, questionamentos, isso é muito bom, tá bom? Perguntas e questionamentos, vamos ver um pouco disso hoje. Se você puder e quiser, faça sua assinatura solidária, você nos ajuda muito, né? Com essa pequena quantia, no sentido da gente ter um recurso para implementar o projeto aqui em Paz e Bem, tá bom? Então fica o convite, se você puder e quiser, tá bem? Quem já é assinante, né? Nossa gratidão. Como é que eu faço a assinatura solidária? Olha, aqui embaixo, na descrição e aqui no vídeo também, ali no canal, você vai ver uma cobrinha com o Mauro diz, né? Tem um negócio lá para você fazer a sua assinatura, tá bom? Mas também, como eu digo, se você puder, quiser, tá? Então vamos lá, vamos ao texto de hoje. O texto de hoje é o texto do encontro de Jesus com Tomé. Eu vou ler esse texto e aí a gente vai retomar algumas coisas que esse texto tem e de como ele foi, né, vamos dizer, ele foi concebido, a comunidade joanina, e a gente vai ver como ao longo do tempo isso se perpetuou e de como a gente pode ver numa outra chave. Como assim, numa outra chave? Tem chave? Um outro olhar, uma outra interpretação possível, né? Claro que não era o, vamos dizer, o objetivo desse texto, mas possibilita, né, a gente olhar com esse olhar, com esse jeito. Vamos lá, vamos lá. O texto está em João 20, capítulo 19, do versículo 19 até o 31. Tá? João, capítulo 20, versículos 19 a 31. No fim deste dia, que era o primeiro da semana, estando trancadas as portas do lugar onde estavam os discípulos com medo dos judeus, chegou Jesus, colocou-se no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes porque viram o Senhor. Jesus lhes disse de novo: A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem estão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Mas Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhes disseram: Nós vimos o Senhor. Tomé, porém, lhes disse: Se eu não vir a marca dos pregos nas mãos dele, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Depois de 8 dias, os discípulos de Jesus estavam reunidos de novo. Desta vez, Tomé estava com eles. Estando trancadas as portas, chegou Jesus. Colocou-se no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Então disse a Tomé: Estende teu dedo até aqui e veja as minhas mãos. Estende sua mão e coloca-me no meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu-lhe, dizendo: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: Você está acreditando porque viu? Felizes os que não viram e acreditaram. Jesus realizou diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses sinais foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que acreditem que vocês tenham vida no nome dele. Vamos lá. Esse texto, né, relata um encontro no domingo da Páscoa, em que Jesus apareceu no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Soprou o Espírito. Observem, soprou o Espírito. Aqui está como João
fala e coloca a experiência do Pentecostes, né, dentro do quadro do próprio domingo da ressurreição. Tá? Diferente de Lucas, que coloca depois da ascensão, estando eles reunidos numa sala, entre eles Maria, né? Vamos dizer, então há uma contradição. Como é que... Gente, os textos bíblicos, e particularmente o Evangelho, eles não buscam ser um relato dos fatos tais como aconteceram. Não é um relato jornalístico. Não há espaço aqui para fake news. O texto aqui busca um sentido, busca passar uma mensagem. E é isso que a gente vai entender aqui. E aí fala de um outro encontro 8 dias depois, ou seja, neste domingo, no segundo domingo, como nós estamos tendo aqui, né? Segundo domingo, domingo depois, né? Depois da oitava da Páscoa, domingo, depois da domingo da oitava da Páscoa, domingo depois do domingo da Páscoa, imediatamente seguinte. Então, ele se encontra de novo com os seus discípulos, entre eles estava Tomé, né? Tomé que disse que não acreditaria se não colocasse o dedo, se não colocasse a mão. E aí ele convida Tomé a fazer isso. Vem cá, Tomé, ó, coloca a tua mão aqui, coloca, né, teus dedos e tal, vê, né, as minhas chagas, as minhas marcas. E aí, Tomé faz uma profissão de fé, né? Meu Senhor e meu Deus. Ou seja, Tomé aqui expressa uma profissão de fé, né, de que Jesus é Deus. Isso é algo que, inclusive, nas primeiras gerações dos cristãos, a gente vai ver isso, né? Aí, inclusive, dentro da história da igreja, isso vai ser uma pedra, um espaço para que se afirme que Jesus é Deus e é a questão da Trindade. Não quero entrar aqui nessa vamos ter a oportunidade de conversar um pouco sobre isso. Mas aí ele dá a resposta, né? Jesus dá a resposta. Você está acreditando porque viu? Felizes os que não viram e acreditaram. Vamos lá. Esse texto está no Evangelho de João. João, como vocês sabem, texto, né, foi um dos últimos evangelhos sinóticos, ou os evangelhos canônicos, né, a ser escrito. É o último evangelho a ser escrito dos canônicos, tá? Os aceitos dentro do cânon, né? E foi elaborado mais ou menos pelo ano 100 depois de Cristo. É um evangelho tardio. E aí ele tenta, com esse texto aqui, né, expressar uma angústia, expressar uma resposta, na verdade, a esta angústia desta comunidade. E qual era a angústia desta comunidade? É que havia nessa comunidade de João, né, de judeus helenizados, existia pessoas que não tinham tido contato direto com os apóstolos, por conta do tempo. E aí, com certeza, muitos naquela comunidade começavam a acreditar na ressurreição. E achar que Jesus, na verdade, não tinha morrido. Que, na verdade, Jesus tinha feito de conta que tinha morrido. Que, na verdade, aquilo era um espírito. Na verdade, não era o corpo dele. Então, essas pessoas, a pessoa que escreveu o Evangelho de João, tá? Ou a comunidade, os escritores no plural, eles colocaram aqui esse texto como uma forma de explicitar, não é? Uma imagem, um relato, para afirmar que a partir de uma experiência vivida pelos apóstolos, claro, isso não foi uma invenção, como uma memória, né, desses
apóstolos e apóstolas, de que aquele corpo era o corpo do ressuscitado. Tinha marcas nele. Não era um outro Jesus. Não era um espírito. Não era uma visagem. Não era um espectro. Não era... Enfim, era um corpo. Sim, reverendo, mas isso é algo... Assim como a gente pode e deve questionar, e aí a gente vai entrar agora na outra questão, a comunidade de João questionava. E a forma que foi dada a resposta a essa comunidade foi essa. Trazendo a memória de pessoas que tinham ainda, não é, passado essa experiência com Jesus ressuscitado e colocou lá. Bem, não quero entrar aqui em questões da física, da dimensão biológica, da dimensão da física quântica do corpo de Jesus. Na verdade, como reverendo, isso pouco me importa. O que me importa aqui é essa comunidade trazendo uma memória dos primeiros cristãos, tentando dar uma resposta àqueles que não tinham essa experiência, que não tinham essa memória, e dizer que aquele corpo era o corpo de Jesus, que tinha passado pela cruz, que era o corpo ressuscitado. Qual a natureza dele? Qual a substância que o formava, ou que era? Não sei. E aí entra uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui. A gente vive num tempo de muito negacionismo. A gente vive num tempo de fundamentalismos religiosos. A gente vive num tempo de negacionismos, né, no sentido plural mesmo. E particularmente da ciência. Tomé, ao longo do tempo, foi visto como um apóstolo que não acreditou. A minha questão em relação a Tomé é o seguinte. Tomé, diferente dos apóstolos, ele não estava lá com eles no domingo de Páscoa. E por isso ele tinha todo o direito de não acreditar. Se outro, Pedro, o outro, Tiago, enfim, se outro apóstolo não tivesse lá, talvez fosse muito difícil para aquele não acreditar. Eles acreditaram porque viram no domingo. Ele se apresentou. Tomé não estava. E por isso Tomé tem todo o direito de não acreditar, de duvidar e dizer, não é? Eu preciso. A dúvida de Tomé é uma dúvida saudável. Isso pode soar a alguns como uma espécie de blasfêmia, como uma espécie de negação. Um reverendo, o senhor, um homem de fé dizendo isso, apoiando uma pessoa que não acredita. Veja, Tomé não menospreza os outros. Ele apenas diz, olha, assim como vocês viram, eu quero ver também. Eu quero colocar as mãos. Eu quero ver como vocês fizeram. Como vocês olharam e vocês viram. Eu não estava. Eu não acredito porque ouvi dizer. Eu acredito porque tive a experiência do ressuscitado. É essa a mensagem que aqui Tomé quer dizer. E a experiência do ressuscitado é tocar nele. E eu estou dizendo aqui, agora, como uma imagem, como uma metáfora. Tocar no ressuscitado é tocar na carne ferida. Naquele e naquela que sofre nos dias de hoje. É eu tocar, é ter compaixão, é ter esse sentimento de empatia com aqueles que sofrem. Com as pessoas vítimas da tortura no Brasil. Que existiu, sim, tudo existiu, tá? E esses torturados, essas pessoas torturadas na carne, né, no corpo, trazem até hoje algumas, as que sobreviveram,
as marcas dessa tortura que estão lá, que dói. Eu não posso minimizar, eu não posso desprezar a dor do outro. Isso é ser cristão. Isso é acreditar. Então, a imagem de Tomé é a imagem de perceber essa carne ferida de Jesus. E a partir dessa carne ferida, do corpo ressuscitado, eu perceber que ele é verdadeiramente meu Senhor e meu Deus. A profissão de fé de Tomé. Então, aquele que não tinha fé é o primeiro a afirmar que Jesus é o nosso Senhor e Deus. Corajoso. E aí a gente precisa compreender que a gente precisa duvidar. Sair de um dogmatismo burro, tacanho, de uma crendice. A gente precisa amadurecer na fé. Eu não estou dizendo para você deixar de ter fé. Eu não estou dizendo para você deixar de acreditar no ressuscitado. Eu não estou dizendo para você abandonar, né, o cristianismo, a sua experiência cristã. Pelo contrário, estou pedindo para que você toque na carne do ressuscitado. Mas, reverendo, eu não tenho esse poder, né? Talvez o senhor tenha, de ver Jesus ali na sua frente e dizer, venha cá e me toque. Eu não estou falando disso. Estou falando que a minha experiência de Jesus ressuscitado é com o sofredor. É com a pessoa que sofre, com problemas mentais, emocionais. Uma pessoa em depressão. É com a pessoa em desespero. É com a pessoa na agonia. É aqueles e aquelas que perderam seus filhos e filhas. As pessoas enlutadas. Muitas. É esse povo ferido na carne. É aqueles que passaram pela ditadura militar, sofreram tortura, choques elétricos e outras barbaridades. Veja o filme do Marighella. É isso. É isso, gente, que eu falo. É esse corpo sofrido e dolorido que a gente precisa tocar. Mas tocar com carinho, sabe? Porque, ao que consta, Tomé deve ter tocado com extremo cuidado. Essa experiência do Tomé de dizer, eu preciso mergulhar nesse mistério, para assim como vocês que receberam, né, inclusive o Espírito Santo, Tomé recebeu também o Espírito Santo, viu, gente? A gente possa, não é, viver essa Páscoa, viver essa experiência do ressuscitado. Para além, volto a dizer, dos dogmatismos, das crendices, das ideias preconcebidas, né? Como se fosse isso, aquilo, a natureza biológica, físico-química do corpo ressuscitado não interessa. Me desculpe. O que interessa é as estruturas da morte, político, militares e religiosas que torturam, que matam neste país, produzem corpos feridos, machucados. Então é isso que eu acho que a gente precisa. A gente precisa duvidar, questionar, sabe? A ciência, né? Nós somos herdeiros da, né? Passamos pelo iluminismo, passamos pela modernidade. Eu acho que é muito saudável a gente questionar. A ciência ajudou muito a teologia, né? Compreender melhor o significado profundo desse mistério de Jesus. Como eu digo, mistério, né? Que não se esgota com meia hora de sermão, que não se esgota nem com a vida. Como eu digo, mistério não é uma coisa secreta,
mágica. Como eu digo, o segredo é eu estar vivo e respirando, né? É os meus órgãos funcionando sem eu precisar dizer para eles como funcionar, né? Dizer, olha, rim, funciona assim, né? Não deixa de ser coração, né? Olha, independente de mim, as coisas caminham. As estrelas atravessam o céu, o sol nasce, se põe. Isso é um mistério profundo. Isso é um mistério. As rosas e as flores. As crianças também, né? Tudo é mistério. E o maior mistério é haver mistérios em vez de nada. Fica então aqui, né? O convite para mais tarde, às 21 horas, a gente se encontrar, tá? Vamos nos encontrar para rezar, orar. Vamos orar e nos fortalecer, né? A nossa fé, né? Esse ímpeto também, questionamento, do aprofundamento da nossa fé, jeito de amadurecer, crescer na fé também, né? Sair um pouco das infantilidades, acho que isso é importante. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo perigo e de todo mal. Tenhamos uma semana verdadeiramente abençoada. Que Deus abençoe a cada um e a cada uma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. A gente se vê no próximo domingo, tá? E, antes do próximo domingo, nas orações, no final do dia, às 21 horas, aqui no canal Paz e Bem. Tchau.